Eles são de regiões remotas do Brasil, quer ver você? Sou de São José dos Campos. São José. Não, eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Difícil, já acesso difícil. Mas, Ricardo, você já esteve em muito lugar, porque você é fotógrafo profissional premiado e tal. Então, você vê um Brasil específico, assim, com um olhar de fotógrafo. A fotografia, ela abre bastante caminhos para mim, assim. Então, lugares que turistas não podem ir, né? A fotografia acaba abrindo esse caminho para poder fotografar. Então, tinha um lugar no Tocantins que é ninho de araras, né? Ninhão de arara. Principalmente arara canindé. Digamos que eu não saiba. Digamos que eu não saiba. Assim, o telespectador. Uma pessoa ignorante, burra, tá em casa. A Canindé seria o quê? É aquela amarela. Amarela. Eu ia falar sobre ela. Gente, como é que não viu? Todo mundo viu isso, tirou uma foto. Tem uma história com uma arara canindé de um cara chamado Márcio. Essa arara chegou pra ele machucada e esse cara cuidou dessa arara, né? E aí, depois de um tempo, ele soltou a arara, eles fizeram a soltura dela. E ela grita, não... Márcio, Márcio! Quase. Ela não foi embora, ela continuou ali com ele. O pai dela foi morto, né? Por isso que pegaram ela. E ela começou a substituir o voo que ela fazia com o pai dele, agora com o Márcio. Quando o Márcio pega o carro, ela começa a voar junto com o Márcio. Vamos Gente, todos chorar agora. Você quer nem televisão, manda um beijo pro Márcio, onde quer que você Que tenha. história linda. Ela voa com ele, ela adotou ele como pai. Como pai dela, na verdade, né? E eu falei pra ele, se eu subir na caçamba do carro e você pegar a estrada, você acha que ela vai voar? Ele falou, acho que vai. E aconteceu isso, eu subi, ele começou a sair com o carro, de repente eu ouvi a arara. Ela começou a voar do lado do carro. E foi muito legal isso, porque eu tive a sensação de voar com uma arara, né? Ela ficava do meu lado, eu via o vento passando na pena dela, eu olhava pra mim, outra coisa que a gente não vai fazer. É, mais uma coisa que eu vou fazer. Pô, obrigado Não vai por ter ver vindo isso aqui jamais, hoje. não vai ver. Daqui a pouco a gente se suicida. Até a próxima. Eu ainda por cima, não só não ver a arara, como eu fui pro Bonito. E lugar incrível, maravilhoso, bonito, não sei o que tal. Vamos então na Montanha das Araras. Tem um nome que eu esqueci lá, qual é o negócio? Buraco das Araras. Buraco das Araras. Que obviamente estava fechado da reforma, não via o puto do Buraco das Araras. Não tinha nem buraco, nem as araras, não via nada. Via uma reforma gigante, tapumes com o desculpe transtorno, não via as araras. E aí quando eu voltei do Bonito, falei assim, fui Bonito. Aí a primeira pessoa, obviamente, falou assim, e você foi ao Buraco das Araras? Eu falei, não fui lá. Poxa, é o lugar mais bonito de lá. Porra, alguém já foi pro Buraco da Arara? Ninguém? Não, eu de araras, só vi as Nossa. araras no Pantanal, que tem as araras azuis, que Também, passam sim. assim em cardumes. Tem cardumes de arara. Quase, Nada foi de arara. quase. É um molho de Exatamente, de arara. arara. No Pantanal tudo é muito intenso e maravilhoso. Então eu olhei uma árvore, a árvore inteira branca, assim. Mas eu falei, nossa, que árvore linda, que flor é essa? O cara falou, observa. Eu fiz assim, bateu palma tudo. Não A árvore eram estava flores. inteira de pássaros brancos e que deixou a árvore branca e as flores todas saíram voando. Pantanal realmente é cada instante um... Eu tenho a minha história que eu fui ao Pantanal, não vi jacaré, fiquei putíssimo, odiei, odeio com todas as Mas forças. não tem que ter essa mas obrigatoriedade ela de tem ver que- buraco da arara. levo. Não, mas quando eu volto, a pessoa fala, foi no melhor lugar do Não, mundo. mas não fui. não Triste. tem que viver essa pressão. Tem que Não vive deixar. essa pressão. Vê as coisas que você tem que ver. Mas jacaré, eu era pequenininho, queria ver jacaré, não vi, fiquei com ódio mortal. Mas aí minha irmã foi ao Pantanal agora, Me mandou uma trouxe um foto. Não, jacaré. mandou uma foto, um jacaré gigante, tamanho do Pantanal. Falando, gente, como é que não viu? Todo mundo viu isso, tirou uma foto. E ela viu uma onça caçando a capivara. Ela é muito escrota, Silvana, via essas coisas. Ninguém vê uma onça caçando a capivara vindo manquitolando assim na beira do rio, vê a onça e... Olá! Então, meu pai veleja e ele desencalha navios. Desencalha navios? Que incrível, eu não Tipo, sabia que tinha. se você tem um navio e o seu navio encalhou, você liga pro meu pai. Não é assim que funciona, na verdade. Meu pai, ele representa... Liga agora! Liga agora, se o seu navio encalhou, você liga agora. Ela não fala garantido, ela fala o outro time, não é? Contrário. O contrário. Foi o contrário. Mas você foi pra um lugar que eu quero muito ir, que é pra Parintins. Eu já fui também. Você foi pra Parintins? Fui. Me fale tudo agora. Pô, começa você, Márcia. Vamos contar da nossa ida pra Então, Parintins. eu queria conhecer o Brasil. Aí eu ouvi falar sobre o Festival de Parintins, que é a maior festa popular depois do Carnaval.
Só que ela é uma festa folclórica, né? Onde exalta as danças indígenas, as lendas, os mitos, entendeu? Como é que faz pra chegar em Parintins? Então, Que esse não Parintins fácil. é uma ilha, né? Olha aí. Existem duas formas de você chegar em Parintins. Estando você em Manaus ou em Belém. Pode ser de avião ou pode ser de barco. O barco varia entre 12 e 24 horas. Você foi do de quê? viagem. Eu fui de barco. Você foi foi de como? barco, eu fui de avião? Ah, gente, mas eu tô muito velha pra perder 12 Aí horas. faz É tipo escala. Não, mas 5%. Mas eu então, vou mas o de que eu férias. soube é que eles dizem que a viagem de barco é uma festa. Inclusive é de volta. Que é de Exato. volta, não é? O barco já vem na comemoração na até rua Manaus. certa. Não é isso? Exatamente. Você voltou... E vem contra a maré também. Aí demora mais ainda a viagem, entendeu? E o interessante do festival é que quando o boi contrário está se apresentando, você não pode falar, você não pode vaiar, você não pode se manifestar. A torcida adversária Você tem que ficar paralisado. Ai, arrasou, tinha que ser E o assim, seu tudo lado- na política, vida. tinha que ser O seu tudo. lado fica escuro. Odeio gente não é que só vaia. E o do contrário fica claro. Mas daí, deixa eu entender. Aí fica lá, no meio do bumbódromo acontece lá, por São exemplo... apresentações. Aí, quanto tempo dessa apresentação? Então o total é 5 horas. 2 horas e meia para cada boi. Pra cada boi. A cidade inteira ou é garantida ou é caprichosa. Se você entra numa casa de alguém que é garantido, a casa inteira ou é vermelha, tudo é vermelho, ou é Exatamente. tudo azul. A geladeira era vermelha, você não tá entendendo, assim. A louça é vermelha. Ele faz Coca-Cola é o único lugar no faz uma mundo que é azul. opçãozinha azul. É muito Exato. caprichoso. Tipo, Inclusive, eu serious fotografei essa parte. Você que é o quê? Eu sou caprichoso. E quando a pessoa é caprichada, por exemplo, ela não fala garantido, ela fala o outro time, não é? Contrário. O contrário. O boi contrário. Ela não fala Boi garantido. Ela fala o boi É contrário. tipo o Valdemorte. É isso aí. uma aqui, ó. coisa- Mas como que você escolheu o caprichoso? Como que acontece essa... Então, você tem que... Porque quando você compra o ingresso, que eu comprei na internet, né? Pra me chegar lá já com tudo garantido, né? Ah, falou garantido! Falou! Acabou! Como assim, búfalo? Búfalo? Você tem um búfalo? Já pegando a câmera. O São João fui É pra. muito Eu bacana. passei um São João no Maranhão, São Luís do Maranhão. E aí, com aquelas danças típicas, aqui, comida, muita comida. Eu só penso em comer. Minha vida, todo lugar desse, a comida lá é boa, então vamos comer. Eu quero só comer. E o São João, a comida é sensacional. No Nordeste, o São João é um acontecimento. E se prolonga junho, julho, vai até o infinito. Quando não é carnaval, é São João. Exatamente, só tem duas estações. Carnaval. É legal isso, porque esses festivais, assim, vão acontecendo no Brasil. Mas, por exemplo, o Círio de Nazaré, lá em Belém, que são 2 milhões, né? 2 milhões de A galera pessoas. dá uma caminhada. Uma caminhada, é um negócio que é religioso, diz que é uma coisa marcante, que para Belém, pra todo mundo entrar nessa onda, todo mundo... Então o Brasil tem esses momentos, né? Agora, comer, eu também Né? gosto muito de comer. Eu fiz uma viagem uma vez de São Paulo, que foi a coisa mais legal, porque você sai 12 horas dirigindo, assim. Sai de São Paulo, você chega até Vacaria, você tá no Rio Grande do Sul em 12 horas dirigindo. E foi a coisa mais linda, porque você sai bem cedinho, tipo, antes das 6 da manhã, você vai pegar o pôr do sol chegando no Rio Grande do Sul. Cara, é a coisa mais linda, que você vai vendo as plantações mudando, uma hora é chá, depois a banana, depois, assim, quando você chega em Vacaria, assim, que já tá aquele sol se pondo, aquela uma coisa... Aí tem o Centro de Tradições Gaúchas em Vacaria. E ali tu come... As danças Não, todas. e tem assim, é linguiça feita em casa, pela família. recheada de provolone. Recheada, exatamente, que moe o Puta, negócio. sofrendo e muito. põe na tripa e faz aquelas linguiças. É, e você fica destruído. Uma alimentação Você quer dessa acaba com a tua hibernar, vida. você que- Quando eu vou pro Sul fazer show lá em Porto Alegre e tal, eu tenho uma amiga, a família toda dela de Gravataí. Ah, não, vamos pra lá que meu pai faz um churrasco no chão, né? Que É no buraco. No buraco, ali no tijolo. E faz um empim. Aí quando você vê assim na casa, num canto da casa dele, tem um buraco no chão, ele vai fazendo a carne ali, tipicamente. E essa comida do lugar, da pessoa que tá fazendo, é tão sensacional isso é aquilo, demais. que O isso que você vira comeu viagem, de bom né? por aí, Ricardo? Então, eu vou estar falando agora, eu lembrei muito de um tropeiro que eu fui fotografar uma vez. E aí o cara começou a fazer o feijão tropeiro, ele mesmo, cortando ali, fazendo daquele Caiu no daquele Enem jeito. isso aí. Ele fez uma comida deliciosa ali, eu almocei com ele. O sabor, né, de ver ele fazendo foi sensacional. Eu fiquei o dia inteiro com esse cara, não fiz nenhuma foto dele, fui fotografar o Taioba, não fiz nenhuma foto dele. E quando chegou a noite, eu tava me despedindo do Taioba, ele falou, então tá bom, eu vou ali pegar meu búfalo e vou voltar. Como assim, búfalo? Foi búfalo? Você tem um búfalo? Já pegando a câmera. Búfalo. Como é que é? Um búfalo? Ele falou, eu falei, posso esperar aqui você com o seu búfalo? Ele falou, pode. E aí o cara desceu, uma ruinha bem escurinha assim, e de repente ele me volta, cara, trazendo um búfalo assim, parece um cachorrinho assim, aquele bicho gigante atrás dele. Ele chegou assim, aquele bicho, eu falei, pô, cara, você tem um búfalo? Aí ele falou assim, tenho. E ele senta, você quer ver? Ah, meu Deus. Juro, cara. Eu falei, pô, quero. Aí ele, boa, senta. Aí o búfalo, puf, sentou.
Deita. Ele deitou. Aí ele deitou em cima do búfalo. Esse búfalo ajoelhou, andou de joelho na minha frente e tal. Resolve. Cara, eu Era pirei mentira, com era o um cara. Celso Portiolli da fantasiado. pirei. Mas aonde foi isso? Desculpa. Isso foi em Piquete. Que, no caso, pra aquele pessoal de casa... que não sabe. Piquete. É estado de São Paulo. Ah, São Paulo. São Tinha um Paulo. búfalo em São Paulo. Fica mais impressionante a São Paulo. história. Essa é a da Mantiqueira, isso daí. Porque ela já andou de búfalo, mas na Ilha de Marajó. Já andei de búfalo. Você andou? Andei de E búfalo. segura aonde? Ih, rapaz, não fala isso não, que ela tá aqui na frente da câmera, ela vai ficar tímida. Se algum dia você for para Atafona, muito cuidado com vigas no mar, porque o mar tá engolindo a cidade. E aí engole umas casas, e aí quebra as casas e sobram umas vigas. E aí tem muita gente que morre espetado na viga quando vai mergulhar. Então, atenção às vigas do mar de Atafona. Mas aí você fala porque me arranja um emprego aí? Não, deixa eu trabalhar de graça aí. Deixa eu trabalhar de graça? Se eu gosto de comer... Na isso verdade, aqui- eu gosto mais de cozinhar do que de comer, é impressionante. Pronto, então veio Então, tudo na certo. conta Se pra puder gente. Eu sou publicitário e eu há 3 anos larguei, ninguém deixa Gente, ser alguma coisa, mas eu todo larguei. publicitário larga uma Larga, hora. em algum momento da É vida. sempre tipo, eu larguei, Mas fui no ter uma fim, fazenda. é uma loucura, porque você diz assim, eu larguei pra cozinhar. Eu já gostava de cozinhar e aí eu resolvi fazer estágios e aí eu rodei o Brasil trabalhando e fui pra fora, fui pro Peru, mas assim, o foco no Brasil fui pra Belém, vim pro Rio de Janeiro. Eu trabalhei nos melhores restaurantes da América Latina, grande parte deles aqui. Mas Fazendo você ia comida. direto nos restaurantes já meio renomados assim? É. Mas aí você fala porque me arranja um emprego aí? Não, deixa eu trabalhar de graça aí. que é- Deixa eu que é trabalhar pior. de graça? E tem exatamente. gente que diz não pra trabalhar de graça? Às vezes sim, às vezes não A tem maioria, vaga. né? Todos se conhecem, né? Então depois que o primeiro chefe te dá uma oportunidade. Depois o primeiro, o segundo vai deixando, assim eu cheguei até a trabalhar no 4º melhor restaurante do mundo. Que é Que é qual? qual? Que é o Central, no Peru. O que o público estrangeiro, o que eles acham, o que eles comentam da comida brasileira? Eles Comida acham do brasileira. A tempero. comida brasileira é bem exótica, né? Porque ela é bem... Apesar de ela ser uma mistura de várias comidas do mundo, da África, da Itália. da Europa, da Itália, de Portugal, da Espanha, de todos esses lugares, mas a gente tem alguns produtos que são muito nossos. Se você for principalmente ver o trabalho que alguns chefes fizeram de divulgação do Brasil, fora do Brasil, levando o tacacá, levando o tucupi, as nossas farinhas que só tem aqui, jaca, fruta, pão. Então a gente tem muita coisa pra trabalhar. E as pessoas veem de fora isso com bons olhos. É muito exótico, né? Lá no Ceará a gente tenta pegar o que a gente tem local e colocar numa cozinha de, vamos chamar de alto nível, para que as pessoas vejam que chegando lá, eles vão encontrar comida clássica, comida chamada de caricata, que já é do Caricata? lugar. Quase caricata. A gente Clichê, acaba né, tendo... que- uma comida que você come todo dia, né? Se você falar do mocotó, a gente tava falando do mocotó, o mocotó serve baião de 2. Você Baião chegar de dois muito um bom. baião de 2 muito bom, mas você chegar para um baião de 2 para um cearense, ele vai olhar aquilo ali e vai dizer, cadê a carne? Sei. Porque aquilo é só o acompanhamento, não é o prato. Então cada lugar do Brasil tem essa Qual o característica. nome do seu restaurante? Chama o Mar Menino. Eu só vou dizer pra você que em 3 dias eu perdi 7 quilos. É úmido pra cacete. Maravilhoso, que também, você não consegue comer, porque tudo chama, né? Tucurupu, pucunaré, picuru. Tucunaré. Eu não sabia Tacacá. falar fruta e peixe, que eu não sei o nome de nada. Então eu falo, não tem queijo branco, um croissant. Nada. Então você Sofisticada. Mas Queijo tem- branco, um croissant. De repente um brie. E eu falei, mas essa pica? Ele falou, não, essa é uma picada que você, inclusive, não consegue andar. Ah, é? Esses passeios por dentro da floresta são muito interessantes. Demais. Lá no Amazonas eu fiz isso. E o cara vai mostrando aquela coisa clássica. Essa árvore de não sei o que, essa que dá não sei o que. E umas formigas muito interessantes. Tem uma que você bota a mão, as formigas não tem ferrão. Então elas sobem na sua mão, micro formiguinhas, invadem sua mão. E aí você mata a formiga e isso é um repelente natural. E tinha uma que daí era gigantesca, era assim, desse tamanho mesmo. Agora quer ver com a sua faca, assim, a vara dá uma tremida, as formigas vêm debaixo da terra, sobem essas formigas desse tamanhão. Aí você para de fazer a vara assim, elas voltam pra baixo. Aí faz de novo, elas sobem. E eu falei, mas essa pica? Ele falou, não, essa é uma picada que você, inclusive, não consegue andar. Ah, é a peçonhenta. Como é que chama essa formiga? Tucadeira. Filha da puta. E os índios faziam uma coisa assim, eles botam as formigas dentro de uma luva, quando o moleque faz 15 anos, bota a mão dentro, quem suportar essa dor durante mais tempo vira homem. É a de verdade. tocandira essa daí. Tocandira? Tocandira. Essa Ela é tem um maldita. ferrão gigante. Puta que e é um pariu. ritual dos índios mesmo, né? Um ritual de passagem do adolescente pra vida Pra adulta. morto, da passagem. De adolescente Você já vivo. foi pra tribo disso. indígena? Já fui Pra pra onde? uma tribo. Eu fui pra uma tribo. Na verdade, o meu trabalho de conclusão da faculdade foi sobre uma tribo indígena. Fiz até um livrinho na época. Em que Comecei a lugar estudar. do Brasil? Isso foi em Ubatuba, ali, litoral norte. Se bem que eu eu fui tava ali. ainda Eu foi. fui em Ubatuba, sim. É uma
Nossa, lembrei disso agora. Boa Vista, o nome Eu já tribo. fui lá bastante até. Era que ele tá tendo um negócio de nostalgia. Ele me tá bulinou, tendo, índio. Que isso? Eu bebi fazer uma na patada tribo disso. indígena lá no Acre que eu fui, dos Achaninkas. Eles fazem aquela bebida fermentada que cospe. de mandioca. Ah, mas é As mulheres gente. mascam a mandioca, cospem no negócio. E aquilo veio meio a cerveja deles. Esqueci o nome desse negócio agora. E eu tomei aquilo, é nojento mesmo. É nojento. E eu não gostei particularmente, mas não porque era nojento, porque o gosto era ruim, era meio quente. Mas eu gosto de estar no lugar e ver isso. mergulhar Tanto na que na coisa. própria tribo foi onde eu provei a ayahuasca. Falei, vamos, tô aqui na tribo com os índios, no meio da floresta, vamos nessa. Subi na hora, e aí foi interessante, porque era uma coisa marrom, assim. Tomei, e aí, 4 horas de você ficar tendo umas alucinações. E uma delas, eu me lembro que eu tava olhando minha mão e eu achava que meus dedos eram atores e eles tinham acabado de trazer uma peça, então eles estavam Não dá alucinação não, dá então não. eu passei 1 hora assim, ó. Eles agradecendo, agradeciam todos. dirigindo. Aí eu só. Se você estiver viajando pro Ceará e for pra Jericoacoara, sempre reserve uns 2, 3 dias, porque basicamente um dia você vai perder só na viagem de ida e volta. Então, ir com calma, aproveitar bem a cidade. A gente sempre É tipo, fala, tchau, tchau, tchau. É pra ver se encaixa. Tchau. Quem defende foi, quem chegou, chegou. Oi, Sara, tudo bem? Tchau. Tchau. Ela acabou de chegar. Não, isso acontecia muito. Muito. Muito, porque a gente fala tchau na hora de chegar. Eu chegava e falava tchau. E todo mundo, tipo, pra mim, tipo, vocês falam tchau na hora de ir embora. Mas vocês não falam na hora de ir embora também? Também. A gente sempre É tipo, fala tchau, tchau, tchau. É pra ver se encaixa. Tchau. Quem defende foi, quem chegou, chegou. Quando eles escrevem tchau, que eu aprendi português em Portugal. E lá, quando eles saem de uma loja, eles falam adeus. Aqui adeus é pra sempre. Então, tipo, Deus é pra É pra frente. Mas o brasileiro não se apega muito a isso, não. Adeus pode ser até daqui a pouco não, também, eles olham viu? pra mim de cara. Não, mas adeus tem uma carga especial. Tem. Adeus. É pra nunca Valeu mais. por tudo. Você morou em Portugal, não? Morei. Quanto tempo? 5 meses. E aqui no Brasil? Aqui eu morei 1 ano, de 2013 a 2014, e agora desde setembro. E eu trabalho em comunidades da Zona Oeste. A gente apoia, tipo, empreendedorismo jovem. Então, tipo, a gente chega, apoia com dinheiro o desejo do jovem, em contrapartida ele tem que gerar algum impacto. Você já fazia isso na Itália de alguma forma, não? Quando eu estava acabando o intercâmbio, estava fazendo dissertação de mestrado, entrevistei o Faustinho, Criador. da agência, e eu fiquei apaixonada. Até porque é uma experiência que pode ser replicada em muitas cidades. Da Itália, por exemplo, que a gente está tendo esse problema da imigração, a gente não sabe mesmo o que fazer com as periferias urbanas e com os imigrantes. Mas eu morei em Barcelona, eu morei em Bruxelas, todas precisariam de uma agência. Você veio direto pro Rio, desde sempre? Você morou no Rio, ficou no sempre. Rio. Conheceu algum outro lugar do Brasil? Sim, eu agora não viajei mais porque agência o tempo todo. Mas o ano que eu estudei, eu viajei para o Nordeste. Fui da Bahia até o Maranhão, tipo mochilão. Mochilão. É, Gostou? Foi bom? adorei. Até voltei 2 vezes para a Bahia, porque Bahia é aquele lugar A que... Bahia é sensacional. Você vai para Sicília, em particular para Palermo, tem que conhecer as ilhas que ficam ao redor. Muitas vezes as pessoas não vão para lá. É a parte melhor que a gente tem para oferecer. A Cestine mandou um monte de mala pra gente. Maravilhoso. Mas esse tipo de mala, que é a mala dura, é a melhor do mundo. Eu vou dizer por quê. Por quê? Porque quando eles colam no aeroporto, aquele monte de etiqueta Sei, pra andar, sei. ela tira molezinha a etiqueta. Você arranca facinho, não E aí tem aquela não coisa, fica toda aquela craca cola que você grudada. fica tirando Você assim, quebra a né? unha fazendo assim. Isso aqui é molezinho de tirar. E ela bate, né? Que dá umas porradas nela, ó. Não, mas Fábio... Maldita! ela resistiu a você. Tem que resistir. Porque a mala, você acha que mala em aeroporto é jogada como? É colocada? Não, arremessa. ela é Não, assim, amiga, ó. Vamos arremessar? não faz isso com Aqui, ela, ó. não arremessa, Pera aí. não. Ah lá, ficou boa. Ela resistiu a você.